Olá, meu nome é Eduardo Parreira, sou da OpenCap Global e hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com o Marcos Gregolin. O Marcos Gregolin, ele é diretor da Russell Bedford. A Russell Bedford é uma auditoria internacional. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Parreira, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, dividindo conhecimento, experiências, enfim. Vamos nessa, estou à tua disposição. Bom, olha só, eu trabalho com empresas do mundo todo que buscam capital e buscam abrir o capital muitas vezes, né? Captação, dinheiro, né? E abrir o capital. E a primeira coisa que a gente pergunta para uma empresa dessa é se ela já é auditada ou não. Então, eu queria começar por aí. Qual é a importância da auditoria para uma empresa que está buscando investidores na tua visão? Bacana, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeiro, Russell Bedford Brasil é uma empresa membro da Russell Bedford International, com sede em Londres. Indo direto ao teu ponto, nós temos no Brasil uma realidade de mercado regulado e mercado não regulado. O que a gente chama de mercado regulado? Empresas que trabalham reguladas ou controladas pelo Banco Central, pela SUSEP, CVM, ANS, Previc, enfim, e outras regulamentações específicas em algumas áreas de atuação. Quando a gente sai desse mundo regulado, nós temos aí as limitadas de grande porte, que tem uma definição pela alteração da 6404, que é a principal lei brasileira, vamos dizer assim, que é a base da contabilidade e regula o mercado de capitais no Brasil. Saindo dessas, tem uma resistência e muitas vezes um desconhecimento sobre o papel da auditoria e, principalmente, eu diria, o valor da auditoria e o valor que a auditoria agrega para o negócio. Então, a tua pergunta, objetivamente respondendo, essas empresas ganham muito valor. E quando você diz que pergunta se ela é auditada ou não, a resposta do não já te faz coçar o cabelo e dizer, poxa, vou levar 6 meses, 1 ano, ou vou perder 2 anos, de repente, em algumas situações, para poder arrumar a casa e poder chamar a atenção de algum investidor. Isso é apenas um exemplo quando sai em curto prazo ainda. Tá? Então, olha só. Agrega muito valor. Perfeito. Então, outra questão que sempre vem à tona é assim, puxa, a auditoria é cara. Eu falo, olha, se você salta, né? Imagina que você escolhe entre as 20 maiores empresas de auditoria internacionais. E você salta ali as 4 primeiras, vamos supor. A quinta, a sexta maior empresa de auditoria do mundo entrega, ou a 20ª, entrega, por padrões e normas, um serviço semelhante, e muitas vezes com preço muito mais competitivo. Então, eu queria desmistificar um pouco essa questão de valor, né? Afinal de contas, a auditoria é caro ou não, Marcos? A auditoria é barato, quase de graça, Parreira. Tá? Desculpa, mas é verdade, assim, na minha opinião. Primeiro, gosto muito do mercado americano, que costuma fazer uma seleção não olhando só para quem está ali em terceiro, quarto ou quinto da cabeça do ranking. Ou seja, quais são as 20, quais são as 25 que eu tenho aqui. E esse é o leque de opções que eles têm. Diferença, ou seja, quando eu digo que uma auditoria que ocupa, no nosso caso, a gente ocupa mais ou menos a 15ª posição no mundo, no Brasil a gente está em 12ª posição, nós temos um mercado, o nosso mercado é regulado, ou seja, a auditoria, não se faz auditoria porque eu quero ser auditor, ou eu acordei e quero ser auditor. Não, vamos lá, nós temos aí um registro no Conselho Regional de Contabilidade, nós temos registro na CVM, tem que ter registro do Banco Central, tem o Cadastro Nacional de Auditor Independente, tem provas, exames de suficiência, conhecimento em áreas específicas. Eu não consigo auditar uma seguradora se eu não tiver um auditor certificado de que fez uma prova para auditar aquela seguradora, e por aí vai. Isso faz com que uma empresa, por exemplo, do nosso porte, construa, com o tempo, um baita de um benchmark para poder utilizar no seu trabalho. Veja, respeitado aí toda a confidencialidade que nos é imputada por questão de norma. Tá? Quando eu falo que o Conselho Federal de Contabilidade nos regula, e é ele
Conselho Federal, na verdade, nós passamos por auditoria de pares, ou seja, são outras empresas de auditoria que nos auditam para ver se nós estamos seguindo as normas que vêm do Conselho Federal de Contabilidade, se nós temos uma metodologia definida, clara, e se seguimos essa metodologia, e essa metodologia toda embasada nas normas brasileiras de contabilidade e internacionais de contabilidade, que o Brasil segue o padrão internacional chamado IFRS na gíria. Isso tudo faz com que uma auditoria não tenha, quando se diz, olha, eu sou um auditor, é porque ele segue padrões que foram definidos em normas e ele tem metodologia. Então, não tem grande diferença. Eu diria, se tem diferença, uma empresa do nosso porte consegue ser muito mais personalística no atendimento, é muito mais personalizada. É mais fácil falar com o diretor sócio, é muito mais fácil resolver a situação no ponto. E quando eu digo resolver, eu não estou falando de interferência de escopo, não estou falando disso. Eu estou falando de tem uma dúvida em relação a este ponto, não seria assado? Ou seja, a controvérsia é normal, é cabível e é aceitável na discussão. Afinal de contas, contabilidade é uma ciência e, como tal, ela merece ser discutida, merece ser aprofundada e buscado, através dela, como ciência, a melhor saída em muitas situações. Uhum. Olha só, o que eu digo às empresas que pleiteiam aí capital, seja no formato de empréstimo ou equity, que a gente fala, né, que é o aporte, ou dinheiro pré ou pós-listagem dela, já indo para o mercado de capitais e buscando aí um IPO, né, a oferta pública, é que, mais do que uma questão regulamentar, que lá na frente a auditoria vai ser obrigatória se a empresa quiser abrir capital, né? É uma certificação para qualquer investidor nessas fases mais cedo, né? Mais iniciais, de que essa empresa está se mostrando de maneira transparente. Então, aquilo que você comentou, o valor que a auditoria agrega para a visibilidade dessa empresa para um potencial investidor é muito grande, porque ele está se mostrando. Se tem alguma questão ali, está ali no relatório da auditoria. Então, eu queria até que você comentasse sobre esse aspecto, porque o pessoal às vezes confunde, né? Fala um pouco sobre por que a auditoria é independente e qual é o foco de atuação dela. Vamos lá. O termo auditoria, originalmente, ele vem do latim, e aí eu falo com um pouquinho de propriedade pela minha história de ter estudado um pouco de latim no início. Vem do verbo audire, que significa escutar. Os ingleses, que são assim os grandes inventores do mercado financeiro e também onde a auditoria se desenvolveu inicialmente, chamaram de auditing. Você fala melhor inglês, pode me ajudar. Nesta linha, ganhou o termo auditoria uma proporção muito mais profunda, ou seja, eu saio do ouvidor, aquele que escuta, e passo a ser um especialista com capacidade de analisar profundamente diversas situações. Qual é o objeto da análise da auditoria externa independente em se tratando de um balanço? É a contabilidade da empresa. E a contabilidade, ela cuida do quê? De analisar, registrar e controlar todos os atos e fatos que ocorrem na empresa e que se traduzem em um número que são controlados na contabilidade. Este é o foco da auditoria. Como uma empresa chega a um determinado número de um balanço? Através de um processo interno, que a gente chama de controles internos, que é definido pela administração, ou seja, quem administra o negócio, quem toca a empresa, sabe qual é o melhor processo normalmente para se fazer aquilo que ele produz, seja uma fábrica que produz determinado produto, seja uma empresa de varejo que vende um produto, ele tem uma grande especialização, vamos dizer assim, naquilo, no negócio principal dele. Quando se fala de controle interno para fins contábeis, muitas vezes o empresário não tem a noção. Diz, tá bom, eu quero vender isso e esta é a minha margem que eu já tenho estudado, enfim, como é que eu controlo isso? Aí entra o controle interno, que é
pegar aqueles números todos que vêm de uma aquisição, de uma contratação, ou de um pagamento qualquer, ou de uma receita de venda, e enquadrar dentro de um processo, dentro da empresa, de forma que esse número chegue na contabilidade da forma correta e tempestiva. Quando eu digo tempestiva, não se constrói um número. O número ele tem que chegar no momento que ele acontece, ele tem que ocorrer um registro para que ele fique marcado cronologicamente em que momento ele aconteceu e que seja possível se cumprir com um dos principais princípios da contabilidade que a gente segue, que é o da competência, ou seja, ele tem que ser tempestivo e atender à competência, ao tempo que ele se refere, ou seja, qual é o mês que cabe o registro dessa receita, dessa despesa, enfim, seja ele um ato econômico ou financeiro. Perfeito. Então, a contabilidade é o principal objeto nosso da análise. E é claro que, por tabela, vem uma série de outras questões, né, Parreira? Ou seja, a gente lida com pessoas, a gente lida com esses processos que são executados pelas pessoas através de tecnologias. Então, pessoas, processos e tecnologias levam um bom controle, normalmente, que levam um bom número de contabilidade. Perfeito. Outra questão é assim, quando a gente vai precisar, já se aproximando da listagem, a depender da bolsa de valores escolhida para essa listagem, futura IPO, ou a listagem direta, que a gente chama de direct listing, né? A exigência da bolsa é ter 2, às vezes 3 anos de auditoria, né? Exercícios anteriores, né? Anos passados e tal. Agora, e aí, vamos supor que a maioria das empresas que nos contacta inicialmente, ela nunca passou por uma auditoria. Então, eu queria que você comentasse 2 aspectos. O que significa ou qual é a dificuldade que o empresário vai ter ou enfrentar, ou o auditor, para a primeira auditoria dele. E se você consegue, eu sei que cada empresa é uma empresa, mas é uma pergunta difícil de responder, então a segunda parte é assim, quanto tempo leva para se fazer um ano de auditoria, por exemplo, para o empresário ter uma noção no momento que ele startar com essa empresa de auditoria, até quando ele vai ter, teoricamente, esse trabalho na mão dele para ele conseguir dar sequência, né? Vamos lá. Uma empresa que nunca passou por auditoria e vai ser auditada a primeira vez. Nós temos várias formas de auditar, vamos dizer assim, tá? Existe a auditoria full, que é a auditoria completa com a finalidade de emitir uma opinião sobre o balanço. E é dessa, principalmente, que estamos falando, porque é esta que interessa aos investidores, interessa à Bolsa, interessa aos órgãos controladores, tá? Os outros tipos de auditoria são vários. Eu posso fazer uma auditoria de asseguração em relação a um determinado ponto, o quesito que queira saber. Existe a auditoria interna, que é feita, às vezes, por equipe interna da empresa, ou pode ser contratada uma empresa de auditoria externa para fazer o trabalho e o papel do auditor interno, que não é do que estamos falando. Existe a revisão limitada, enfim, são várias situações. Vamos falar da auditoria full. Nunca fui auditado e é minha primeira auditoria agora que eu preciso entregar. A primeira preocupação do empresário costuma ser: eu não posso ter ressalva. E aí eu vou te dizer o seguinte: tenha em dia. Aí entra isso tem que tomar um grande cuidado, tá? Esse eu não posso ter ressalva pode ser interpretado pelo auditor já como uma interferência de escopo, ou seja, eu estou perdendo a minha independência se eu disser assim, não te preocupa, isso não existe. Eu não posso. Exatamente. Não, ao contrário, a gente gosta das ressalvas, o investidor quer saber o que é que nem tirar um exame. Né? Vai falar, Exatamente. Então, olha, eu vou tirar o exame para mostrar para o médico, mas eu não posso ter doença. Mas calma, me dá o exame e deixa eu ver. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Te preocupe com o teu negócio. Mas meu negócio está organizadinho, coisa e tal. Tá bom, vamos ver, então. O trabalho do auditor começa antes do fechamento do contrato. Porque nós temos uma norma que nós temos que seguir da auditoria, que é a aceitação do cliente. Então, nessa fase de aceitação,
a gente avalia aspectos, ou seja, eu não vou auditar uma empresa que não tem sequer uma regulação, ou seja, um negócio que funciona na esquina não tem um CNPJ, eu não posso entrar nisso. Então, o meu processo de aceitação ele começa antes do fechamento do contrato. Quando fecha o contrato, é gerado um planejamento de acordo com o tipo de negócio dessa empresa, qual é o mercado que atua, qual é o porte dessa empresa. E quando eu falo de porte, eu estou falando de faturamento, estou falando de número de funcionários, de capilaridade que ela tem em termos de atuação. Enfim, são todas variáveis que vão entrar na definição do nosso planejamento. Uma vez que fechado o planejamento, definido em cima da metodologia de auditoria Russell Bedford, nesse caso, é gerado um cronograma. Esse cronograma, digamos que estamos agora em junho para auditar o exercício de 2021 ainda, e está em curso. É normal que aí por setembro, outubro, façamos um pré-balance ou um pré-balanço, tem várias formas de chamar isso, que é uma análise geral dos controles internos que vai gerar um relatório de comentários a respeito das análises que foram feitas. Nesse controle interno, a gente passa por praticamente todas as contas da contabilidade, analisando como são controladas, qual é o processo, se aquele número está embasado com um bom processo e que me dê credibilidade. E aí você tem algumas variáveis que também são consideradas, ou seja, o teu processo é informatizado ou o teu processo é manual? Se o teu processo é manual, eu tenho um trabalho maior de verificação. Se o teu processo é informatizado, eu tenho um trabalho também de verificação da segurança da gestão da tua informação, ou seja, qual é o nível de segurança desse sistema que você utiliza para registrar as suas operações que vão parar lá no cubo da contabilidade. Então, isso tudo vai levar a esse relatório long form, que a gente chama, onde sai uma espécie de um diagnóstico. Eu estou falando aqui pensando já agora numa primeira auditoria, tá, Barreto? Uhum. Sai um relatório comentado onde diz, olha, tem isso, mas pode melhorar aqui, não tem isso e precisa ter. Enfim, sai com indicações de forma que permite ao empresário, com a equipe dele, gerar um plano de ação ainda em tempo de resolver grande parte dos problemas normalmente detectados. Tá? Não são grandes problemas. E outra, tem situações que, olha, eu não consigo resolver agora. Tá bom. Monta o plano de ação, e isso passa a ser também material de monitoramento da auditoria. E no nosso relatório do auditor independente emitido como opinião em relação às demonstrações, que vai ser lá no encerramento em janeiro, fevereiro ou março, enfim, no momento que encerrar as demonstrações, a gente vai escrever a ressalva que houver. Quando chama-se ressalva, tem um preconceito muito grande. É como se fosse a ressalva um carimbo de rodou, não aprovado, ou isso ou aquilo. Gente, pelo amor de Deus, encarem a ressalva como um ponto de melhoria. Essa é a primeira, eu diria assim, uma das grandes sugestões que eu posso dar para quem nunca passou por uma auditoria. Encare a ressalva como uma oportunidade de ficar melhor. Sabe aquela criticazinha que vem na linha de, poxa, legal, mas você pode fazer melhor. O cara não fez não fez adoção inicial do IFRS em relação ao imobilizado. Dá para fazer. Isso é uma ressalva que mata? Não, não mata. Pelo contrário, é uma oportunidade que ele tem de melhoria e ele, no momento que ele fizer a adoção inicial, que sabe gerar até um valor positivo para o balanço dele. Não fez o teste de impairment? Faz um plano ou, enfim, analisa também a necessidade de se fazer um teste de impairment, seja em relação ao imobilizado, seja em relação a contas a receber ou contas a pagar, que também cabe, teste de impairment, depende da operação, e por aí vai. Uma contingência, aqui um ponto muito importante. Boa, bem lembrado. As empresas, o investidor quer saber o seguinte, qual é o risco de eu colocar dinheiro nessa empresa que está me dizendo que tem um passivo e daqui a um pouco esse passivo se multiplicar por 3? Gente, é tão tranquilo calcular, controlar
e ser transparente em relação a uma contingência. Não tem empresa no Brasil que não tenha uma ação trabalhista. Eu quase que me arrisco aqui a desafiar. Nesta linha, pega teu advogado e diz, olha, qual é a probabilidade que eu tenho de perder essa ação? Não, a gente está bem documentado e eu não vou perder. Então, tá bom, me faz uma carta e me diga que a probabilidade de perder é remota. Ponto. Porque ele vai fazer, o advogado vai fazer com conhecimento de causa, com base na documentação que ele levantou em relação à parte trabalhista, que é devidamente controlada pela empresa e tal, enfim. Agora, a probabilidade é grande. Então, tá bom, me faz uma carta colocando que a probabilidade é possível, é provável, aliás, que vamos perder. E nesta linha do provável que vamos perder, qual é o tamanho dessa causa? Isso vai dar 50 mil, vai dar 100 mil? Registra lá no teu passivo, atenda a competência, vai gerar um passivo contra uma despesa e o teu investidor vai gostar. Ele diz, poxa, é legal. Eles controlam aquilo que é contingente, inclusive. Não se controla só aquilo que é líquido e certo que eu tenho que pagar como folha de pagamento, como impostos, como isso. Eu tenho uma discussão tributária na justiça porque eu acho que a Receita me cobrou indevidamente, sei lá, determinado imposto. Isso também pode ser uma contingência. Enquanto eu não tiver certeza de que eu vou ganhar, e eu parei de recolher, então tá bom. Se não estou fazendo um depósito judicial a respeito disso, é possível que eu tenha uma contingência. Aí tem muita lenda urbana também nesse ponto. Quer ver uma coisa? Profissionais, colegas, inclusive, que dizem não registra no passivo essa contingência, porque senão a outra parte vai ver que você registrou e vai usar esse número contra você mesmo. Gente, não existe. A contingência registrada nada mais é do que atendimento ao princípio do conservadorismo, que diz o seguinte, na dúvida, eu vou registrar o menor valor para o ativo em relação ao que eu tenho a receber e o maior para o passivo. Por quê? Eu com isso não corro o risco, me desculpem a expressão, de descer uma escada rolando. Descer degrau a degrau é bem mais tranquilo. Muito bom, Marcos, muito bom. Ficou alguma faltante das suas perguntas? Não, fantástico. Eu acho que você cobriu a maioria das coisas. E outro ponto que você já aproveitou e já tocou é o seguinte, né? Existe um complemento, eu diria, do trabalho da auditoria, né? Independente, que é exercido por uma outra auditoria, que é a auditoria jurídica, que essa não faz parte do escopo. Às vezes o cliente confunde isso. Ele tem que ter ali um bom escritório, uma boa assessoria jurídica, justamente para dar essa base, né, documental para algum aspecto que pode ou não vir a constar. A última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? A gente trabalha com empresas de qualquer lugar ou do Brasil tal, levando essas empresas, né, com estruturas internacionais a então acessar capital, mercado de capitais internacional e futuramente abrir capital. E aí eu queria que você comentasse, por exemplo, uma auditoria feita por vocês de uma empresa brasileira no Brasil. Vocês vão gerar relatórios em português e também em inglês, de maneira que ele já possa utilizar esses relatórios fora para, por exemplo, encaminhar essa auditoria a um potencial investidor? Como é que isso funciona? Tudo vai do combinado. Estamos no Brasil, normalmente a gente gera o relatório em português, mas gerar em inglês não custa nada para ele também, no final das contas. Ou seja, nós trabalhamos com a possibilidade de emitir em inglês, espanhol, seja a língua que for necessária. Aqui eu gostaria de fazer chamar a atenção para um ponto importante, Parreira. Você falou há pouco da auditoria jurídica, tal. Ela é mais utilizada na parte de due diligence, que é um tipo de auditoria utilizado para fins específicos, e numa fase inicial a due diligence jurídica é muito importante, e a Russell Bedford, me orgulho de dizer assim, nós temos uma estrutura bastante completa, onde uma equipe fera na área de auditoria de segurança da gestão da informação, que presta, inclusive, assessoria para a Receita Federal em auditoria de sistema de grandes empresas que utilizam
desculpa, me falhou o termo agora, mas são regimes especiais. Regimes especiais da Receita Federal concedem normalmente suspensão de tributos num processo de importação e isenção no momento da reexportação da mercadoria que foi produzida no Brasil com a utilização desses insumos inicialmente importados com a suspensão. Então, tem a suspensão inicial e a isenção num segundo momento. E caso não faça de um determinado período, ela nacionaliza e paga o tributo. Então, isso é um resumo bem básico, tá, de regimes especiais da Receita Federal, da qual nós somos assessores nessa área. Na parte jurídica, também temos uma equipe especialista de advogados na área jurídica societária, voltada à assessoria empresarial, tributária e trabalhista, também com a visão empresarial. Isso é muito importante. Também temos aspectos ambientais, técnicos que fazem parte, inclusive, de comissões técnicas, tipo da ANEFAC, em relação à sustentabilidade, ESG, que é um tema de momento. São pontos muito importantes, porque uma empresa, quando ela vai mostrar que está operando, essa parte foge um pouquinho quando eu te falei que o objeto é a contabilidade, mas tem outros aspectos regulatórios que são importantes, e a gente faz esse levantamento. O aspecto ambiental, licença ambiental, se está em dia ou não, tem pendência, que também pode gerar contingência, tudo isso, de certa forma, passa também pelo nosso crivo, e a gente conta com o apoio da nossa equipe sensacional jurídico e a parte de TI. Você fez uma segunda questão que foi, me perdoe. Não, aí a questão que eu estava comentando era assim. Desculpa, eu ia fazer o parêntese agora, sim, em relação à questão da emissão do relatório do auditor em português e inglês. Isso. Já falei que, ok, sem problema nenhum, a língua que for. E o detalhe que eu chamo a atenção é que a Russell Bedford Brasil ela tem registro no PCOB. O que é o PCOB? Isso é importante. É um órgão americano que foi criado depois do caso Emerald, que todo mundo conhece, encarregado de fiscalizar, dar mais segurança às operações do mercado de capitais, e ele está voltado à fiscalização mais em cima das empresas de auditoria. Nesta linha, o nosso registro faz com que, se nós emitimos um relatório para uma empresa aqui e é utilizado lá fora, o PCOB pede os nossos papéis de trabalho, ficamos submetidos aí à possibilidade de sofrer a revisão do PCOB, e é dura, tá, gente? Não é uma brincadeira, ou seja, nos custou suor para conseguir o PCOB e a gente também sua para poder mantê-lo, faz parte, e isso é através de bons procedimentos, de ética, de boa metodologia, enfim, de técnica aplicada para poder atender e dar sempre a melhor credibilidade e geração de valor para quem utiliza o nosso trabalho. Perfeito. Então, eu acho que a gente fecha com isso a questão de por que a auditoria é importante. Ela não é só uma questão regulamentar, ela se torna regulamentar. E por que vira regulamentar para empresas de capital aberto? Porque é uma maneira de se dar transparência e segurança a todo mundo envolvido, né? Um investidor no mercado de capitais, ele nunca vai, muitas vezes, conhecer a empresa propriamente, sentar ali no board e conversar com os donos. Ele só vai ver relatório, papel, e vai investir, comprar ações dessa empresa, né? Então, ele tem que acreditar no que a empresa mostra. Então, eu acho que um dos valores que a auditoria promove é que a empresa possa se mostrar como ela é, né, com seus ônus e bônus, né, para dar essa transparência a todo mundo que estiver interessado, né, em seguir uma jornada com ela, né? E foi bem importante ser comentado a certificação do PCOB, porque isso é outra questão, né? Nem toda empresa de auditoria vai servir ao nosso propósito, porque ela tem que ter justamente as certificações mínimas e necessárias para ser uma empresa com uma auditoria, na verdade, com validade internacional, né? Exatamente. Isso é algo importante. E é isso, Marcos. Queria agradecer muito e te convidar para outras dessas aqui, onde a gente pode explorar aspectos específicos que são sempre perguntados, né, por clientes ou potenciais clientes,
de tudo isso. E até também fazer uma ressalva do que você comentou, né? Não confundir a auditoria independente, que é esse processo onde a empresa contrata o auditor e ela depois vai se mostrar, né? Com o due diligence, com aquela revisão, né? Que qualquer investidor privado, o público não faz isso, mas o investidor privado ele tem o direito de fazer na hora que ele vai escolher aquela empresa para ser investida. Então, os investidores, os fundos, né, por exemplo, usam muito isso. Eles contratam uma empresa de auditoria e pedem que essa empresa vá lá revisar vários aspectos, não só os contábeis, muitas vezes. Entram em outros aspectos para ele saber exatamente sobre aquela empresa, né, como é a gestão, como vai ser o dia a dia dela pós-investimento, né? Então, é uma diferenciação grande, né? Então, a gente podia marcar uma próxima para falar não agora da auditoria independente, mas sim de processo de due diligence, quando são, como devem ser conduzidos ou como a empresa pode se preparar para, porque é inevitável, né? Principalmente no momento privado, o investidor vai sim solicitar um due diligence, essa auditoria feita aí pelo próprio investidor, no caso, né? Como a empresa tem que qual é a melhor maneira para interagir? A gente já podia deixar um gancho aí para um outro bate-papo, se você topar. Quando você quiser. Vamos falar. Então, Due diligence é um tipo de auditoria com uma abordagem voltada a um interesse bem específico, enquanto que a auditoria externa de balanço ela é para usuários variados, e aí eu estou falando, pode ser um usuário interno, de repente a administração simplesmente quer saber como é que está a situação da contabilidade da empresa dela, checada por uma empresa de auditoria externa. E, neste caso de captação, ela é voltada principalmente para o investidor que está arriscando o capital. Agora, a DUI ela entra numa fase pré-negociação, ou seja, quero fazer uma due diligence, que é para ver se tem algum ativo aí superavaliado ou um passivo escondido, e aí sim ela ganha um aspecto um pouco mais amplo, incluindo a parte operacional, que é um capítulo importante da due diligence. Tá? Mas quando você quiser, Parreira, estou à disposição, é um prazer sempre conversar contigo. Perfeito. Se você puder, deixar algum contato ou alguma forma das pessoas chegarem até a tua empresa, caso elas queiram entender mais sobre due diligence ou auditoria, Marcos. Vamos lá, www.russellbedford.com.br, Russell com 2 L no meio, 2 L de lua, ok? Vou te mandar o link para você botar, de repente, depois no rodapé, pode ser? Claro, vai ficar aí. Aí fica mais fácil. Então tá, Marcos, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, querido. Um abraço. Valeu.